que eu vejo hoje a tokenização de ativos, e até mesmo os criptoativos em si, né, com uma tríade, né, jurídico, tecnológico e distribuição, venda econômica, né. Então, e isso, o jurídico ainda trabalha, isso por uma prática aí do mercado hoje que eu tenho, a gente ainda trabalha num aspecto ainda alegal, né, numa ausência de uma regulação clara, precisa, que você consiga determinar efetivamente os riscos. Então você está sujeito a tudo, inclusive até, né, a interpretações meio equivocadas ali no mercado e etc. Tá bom. Boa tarde a todos. Nosso mediador ali tem que nos orientar aqui, ó, o formato à vontade. Mas vamos lá, boa tarde a todos. O tema que nos cabe aqui é regulamentar ou inovar. E aí nós estamos aí com o Dr. Matheus Pupi, que é uma sumidade no direito digital. Nós estamos aqui com o Dr. Esdras, que é também uma sumidade no direito digital e, sobretudo, na digitalização, né, do Tribunal, da Justiça. E aí convidar o deputado Lafayette Andrade, professor de Direito Constitucional. Por que eu vim parar aqui? A, eles falam brincando que eu estou nisso igual o Pilatos entrou na Bíblia, né? Entrou no credo. Nessa reza, o credo é aquele conjunto de dogmas, no meio do credo está lá o Pilatos. Mas vamos lá, a Câmara dos Deputados, né, preocupada com a evolução tecnológica, né, do dia a dia, criou uma comissão especial chamada Comissão do Direito Digital, cujo objetivo principal é exatamente fazer uma atualização do nosso direito. Se a gente for pegar, né, os livros de direito, nós vamos ver lá, ainda está lá a nota promissória, o endosso com assinatura nas costas. E hoje em dia nós estamos falando de PIX, né, na realidade do dia a dia. Está sendo criado aí o Drex. Então, é necessário nós trazermos para o campo do direito essa realidade que está acontecendo, essa realidade digital, que necessita de regulação. Porque é uma realidade que está aí, eu falo sempre, o rio corre para o mar, né, o futuro ninguém segura, mas não há uma regulação, uma legislação que regule tudo isso. Então, é uma miríade de possibilidades, de inovações, de atividades que estão surgindo fruto da evolução tecnológica, e nada disso tem uma legislação que o regule. Surge um mundo de possibilidades no campo dos negócios, em todas as áreas, e que estão acontecendo na prática, no dia a dia. E qual a lei que regula isso? Qual que é a lei que te dá segurança jurídica para essa atividade que você está exercendo, que você está executando, para esse negócio que você está pretendendo fazer, te dá a segurança de você não tomar uma multa amanhã, você não perder tudo, em função de estar infringindo alguma lei, ou mesmo por falta de uma lei que dê suporte. Então, é esse momento que nós estamos vivendo. Né? Eu falo sempre que o rio corre para o mar, mas ou nós vamos regular o nosso futuro, ou nós vamos, né, orientar como as coisas vão acontecer, como as coisas vão andar, e aí sim teremos uma boa possibilidade de segurança jurídica, de previsibilidade, ou seremos atropelados pelo turbilhão, pelo tsunami, e aí é onde Deus nos acuda, e é uma janela de oportunidades imensa que o país está se abrindo para o país, e que se nós não fizermos a regulação necessária, a orientação como precisa ser feita, nós vamos perder essa imensa janela de oportunidades e muitos negócios podem se frustrar. E mais do que isso, não havendo uma legislação segura, correta, estão surgindo, doutor Esdras, como o juiz vai falar, a picaretagem, a malandragem. Tem lei
o homem que falava javanês e o enrolation, e sem nenhuma segurança sobre aquilo, e o que é pior, enganando os incautos. Mas o que é pior de tudo é a imensa, a gigantesca janela de oportunidades que está aberta, mas que a falta de regulação afugenta o investidor, afugenta, né, a possibilidade num mercado de trabalho, a possibilidade, essa miríade de possibilidades fica afugentada pela falta de segurança jurídica. Então, é isso que a Câmara dos Deputados está fazendo agora. Ela está trabalhando nessa comissão especial do direito digital, trabalhando em fazer essa atualização dos nossos códigos. Nós estamos agora, né, para soltar, agora brevemente, estamos trabalhando no projeto de lei sobre os criptoativos, tokens, para dar uma clareza, uma orientação, né, de como deve ser o procedimento, a quem cabe regular o quê e como classificar, e esse que é o nosso objetivo. Portanto, como palavras iniciais, eu trago aqui esse esclarecimento e estamos prontos para depois continuar esse diálogo. Passo aqui para o doutor Esdras, que como juiz vai ter aí uma experiência na judicatura sobre isso que eu andei falando aqui agora. Muito obrigado, doutor. Boa tarde a todos. Prazer imenso retornar ao Expo Jude, rever amigos tão queridos nessa caminhada, nessa luta que todos nós temos nas nossas instituições, nos nossos tribunais, os ministérios públicos, defensorias públicas, procuradorias, essa movimentação do sistema de justiça para compreender essa transformação digital e naquilo que for possível incorporar no nosso dia a dia, nos nossos fluxos de trabalhos para gerar performance, para aprimorar a prestação do serviço que nós entregamos à sociedade, mas acima de tudo para continuar a alcançar a finalidade do direito, que é coordenar, conduzir a sociedade ao progresso, à felicidade, aos direitos fundamentais e básicos. Quando nós pensamos em um congresso, um evento, ou na temática de direito e tecnologia, muitas vezes a gente pensa que existe uma antinomia, né? Um paradoxo, que direito não tem a ver com tecnologia, que tecnologia não tem a ver com direito. Mas essa antinomia, ela só pode ser aparente, porque o que torna o homem, o ser humano, diferente de todos os demais seres vivos aqui dessa terra, é a capacidade de desenvolver novas soluções, é a capacidade de desenvolver novas tecnologias para superar obstáculos, para superar a escassez, para que alcancemos aquilo que é necessário para a vida humana de uma forma mais abundante, menos escassa, de forma a reduzir conflitos, reduzir competição e gerar paz e coesão para que nós, interagindo naquilo que cada um faz bem, consigamos aperfeiçoar o outro e assim a gente trilhar essa caminhada ao progresso, que é o que nós fizemos até agora. E nessa trajetória, nessa caminhada, para que todos saibam o que é possível, o que não é possível, para que a gente consiga respeitar o direito do próximo, de um outro grupo, de uma minoria, né? Nós nos estruturamos em Estado e estabelecemos regras de convívio social. Essas regras foram se aperfeiçoando, foram evoluindo, foram sistematizadas, parte da população se dedicou ao seu estudo, estamos nesse processo de fortalecimento e de estruturação de um Estado que promova o bem-estar social de todos, defenda os direitos fundamentais individuais de toda a população, e nós, até então,
Vivíamos numa sociedade em que a vida era tão somente aquela que a gente estava acostumado desde o Império Romano, desde a Antiguidade, que era a vida analógica, essa vida social, essa vida no mundo dos fatos, até que uma sociedade, né, que é baseada em rede de informação, foi se desenvolvendo ao ponto da informatização dessa informação, surgimento aí dessa possibilidade de interação em um meio não presencial, em um meio não físico, em que há aproximação de pessoas que moram em países distantes, em estados distantes, em que inicialmente só se compartilhava informação, mensagem, opinião, né, no avanço do desenvolvimento dessa nova dimensão da vida dentro do ciberespaço, não se limitou mais apenas ao diálogo e à transferência de informação. As tecnologias foram evoluindo, desenvolvendo, ao ponto de tornar possível uma nova categoria de propriedade, de bens, de negócios, de interações. Então, cabe ao direito não apenas resolver eventuais conflitos do dia a dia, daquela pessoa que entra num veículo automotivo, imprime velocidade acima do limite da lei e é responsável pela causação de um acidente, gerando dano de natureza material, patrimonial, dano de natureza extrapatrimonial, violando a integridade física, machucando ou causando, inclusive, o óbito de um irmão. Agora, as interações podem ser feitas sem que sejam de forma presencial, e como que nós vamos continuar dando a capacidade de que isso aconteça de forma ordenada, de forma a cada um defender e garantir o que é seu, né? E para que proporcione a evolução e o desenvolvimento de novos negócios que aprimore a economia, gerando novas formas de emprego, gerando novas formas de propriedade para além da propriedade intelectual. Então, nesse ambiente, nós nos deparamos com os bens digitais, com ativos digitais, com criptoativos, e isso faz com que a tecnologia tenha uma capacidade de se autorregular, de gerar valor em si mesmo. Hoje a gente consegue, no ciberespaço, não apenas ter uma representação digital de algo físico, mas também a criação de uma nova categoria de bens que tem valor em si mesmos. E aí nós temos as criptomoedas, aí nós temos a tokenização de bens da vida, e nós temos a relação de novos modelos de negócio com as finanças descentralizadas, que tudo isso funciona à medida que a tecnologia dá condições para isso, mas mesmo assim a tecnologia às vezes falha e é preciso uma solução que não está no ciberespaço, que está na nossa vida, e aí é a necessidade do direito compreender isso, seja do ponto de vista da legislação, da normatização, mas seja do ponto de vista do próprio Poder Judiciário em compor conflitos, conflitos surgidos de uma base de uma relação no ciberespaço, para que haja segurança jurídica, para que haja responsabilizações, para que haja integridade, para que haja progresso. Então, esse painel visa discutir como o atual estado da arte da tecnologia e qual é a importância e qual é o papel do jurista, do juiz, do promotor, do defensor, do advogado, do deputado, do legislador e do cidadão. Então, são essas algumas considerações que eu gostaria de iniciar. Boa tarde a todos, né? Muito obrigado, doutor Esdras, deputado. Acho que assim, até interpretando o título do painel, regulamentar ou inovar.
A gente vê que, se bem feito, regulamentar para inovar. Bem regulamentado, a gente consegue incentivar a inovação, a gente consegue reduzir os riscos dos empreendedores ali que estão no mercado, assumindo isso diariamente, né? E trazer uma maior segurança jurídica e uma maior competitividade global, né, para o próprio Brasil como um todo. Né? A gente vê que, nesse contexto, o direito hoje ele não é mais um direito digital, o direito é digital, né? E dentro desse contexto do direito que já é digital, nossas relações jurídicas também estão no meio digital. Não só o físico e o digital se conectam hoje em todos os aspectos, e a tokenização e os criptativos não são diferentes disso, né? A gente vive num direito que já não há de se falar num direito internacional, mas num direito transnacional que agora corre em nuvem, né? Os países que precisam, de fato, ter uma harmonização das próprias legislações, das regulamentações, para que consigam manter uma competitividade global, porque hoje uma grande big tech ou uma startup, o que seja, independente do porte, ela consegue estar na nuvem, ela consegue operar em qualquer lugar do mundo, ela vai para onde for mais seguro de se trabalhar, para onde for mais adequado, onde tiver mais incentivos. Eu não falo incentivos financeiros, né, de própria segurança jurídica mesmo, né? E a gente vê isso, e a falta de regulamentação, ela de fato ela atrapalha muito. Igual o deputado falou, o rio corre para o mar, não adianta. A inovação ela acontece, ponto. Aquele que é contra vai ser atropelado igual o que era a favor da máquina de escrever ainda, né? Vai ficar para trás, não tem jeito. É uma realidade. A gente tem isso em todos os sentidos aí no direito, né? Seja na IA, na proteção de dados, nos criptativos, né? Nos novos tipos de contrato que hoje são termos de uso, né? A gente vive uma era de uma lex mercatória moderna toda lastreada aí em termos de uso, né? E aí, quando a gente chega no aspecto da tokenização de ativos e dos criptoativos, é a evolução natural das finanças, né? É do meio físico se conectando ativamente ao digital. E o dinheiro, né, nada mais é do que uma parte intrínseca desse meio físico e do meio digital também, né? Então, esse movimento que a gente vê, né, nos criptoativos, das tokenizações de ativos, do uso, né, das DLTs, né, das blockchains, né, no caso, como lastro para isso segurança, nada mais é que uma tecnologia que vai dar para todo esse novo processo, para essa interconexão do mundo físico com o digital, a garantia da rastreabilidade, da unicidade, da segurança, mas ainda assim com privacidade, né, adequada e necessária aí, né, que todos nós precisamos. Então, quando a gente vê no fundo, né, ali tudo se conecta dentro desse contexto. E o direito tradicional, igual o deputado falou, ele já não comporta mais essa realidade. Não há de se falar em ajustar e fazer aí uma gambiarra jurídica, igual às vezes vem sendo feito, para ajustar uma coisinha ou tentar forçar ali um entendimento parecido. Não, precisa de uma nova forma, de uma nova interpretação, de um novo direito construído com base na nova realidade, né? Porque tem um autor que eu gosto muito, Benoit Friedman, que o direito é um espelho que reflete a nossa sociedade. E a sociedade agora é interconectada, é digital, é uma outra sociedade que já não mais reflete uma nota promissória que você escreve atrás ali, um endosso. Já é um novo mundo que a gente vive, né? E a própria falta de regulamentação atrapalha e muito, né? Porque eu vivenciei muitos anos essa parte do direito digital desde o começo, não desde o começo, mas de um bom tempo para cá, já mais de 10 anos na área. Então a gente vê que ele evoluiu de uma parte de que ninguém sabia o que era, então todo mundo ignorava, até a parte de já ouvi falar, mas é irrelevante para eu levar em consideração, passando por isso é interessante, vou criar um golpe por cima disso, com os criptativos e token, usando o desconhecimento geral, até agora a fase A regulada, né, que as empresas transitavam num ambiente ali, já tinham interesse, faziam um pouquinho mais correto, mas ainda não tinha algo. Mas a gente está chegando na nova era, que é a era de um direito digital verdadeiramente regulado. E os criptoativos e a tokenização de ativos, né, como parte essencial para esse desenvolvimento, elas precisam de fato de uma lei robusta, né, de uma lei que defina adequadamente, né. E até aproveito essa deixa para passar para o deputado para falar um pouco mais sobre isso. Então, pegando daí, agora já de maneira aqui mais informal, é,
nós lá na comissão do direito digital, eu sou o relator da comissão, por isso que eu estou aqui, quem está redigindo o texto. A nossa preocupação é exatamente essa. Existe uma evolução natural, né, da economia. A economia evoluiu e está evoluindo para o digital. Ocorre que a evolução da economia para o digital, a evolução tecnológica, ela ainda carece de normatização. Não temos lei, né? Nós estamos falando em tokenização, em criptoativos, em moedas digitais. Tudo isso precisa de lei, e não existe, né? E aí o doutor Matheus falou, então a gente puxa aqui uma gambiarra aqui, vamos tentar interpretar isso aqui desse jeito. Chega um momento que não cabe mais, né? Porque a evolução é tamanha, né? O volume de acontecimentos que trazem para esse mundo digital, sem normatização não dá. E aí nós vamos travar a economia. Vamos chegar a um ponto, nós vamos perder uma grande oportunidade se não tivermos uma legislação que dê clareza sobre como as coisas funcionam, para onde vão, quem tem responsabilidade sobre o quê, a quem compete regulamentar e detalhar isso. Porque como existe uma falta de lei, existe essa lacuna, o que a gente percebe é que vários órgãos que têm competência para normatizar alguma área do direito, alguma área da economia, acabam se chocando, todos avocam para si a competência para regular ou regulamentar aquele assunto, e aí nós temos 3, 4, 5 órgãos regulamentando um assunto que não tem nenhuma lei que fala sobre isso, e eles chocando entre si. Para onde vamos? Nós estamos afugentando investimentos, estamos afugentando oportunidades, nós estamos afugentando empreendedorismo, estamos afugentando empreendedores, estamos afugentando capital externo, estamos afugentando todo mundo pela falta de uma legislação que dê clareza sobre tudo isso. Enquanto o doutor Matheus falava, eu me recordava aqui, eu pertenço também lá na Câmara à Comissão de Minas e Energia. Eu só vou dar aqui um parêntese, mas vocês vão entender o porquê, para fazer aqui uma aproximação. E lá também se discute muito a revolução, a digitalização e a modernização das energias, energia fóssil para energia limpa, é uma discussão que acontece também. E eu me lembro que estava numa palestra e eu lendo alguns artigos sobre esse tema. Eu me recordo o seguinte, o que eu estou falando como é que a economia evolui, é aí que eu quero chegar, e nós não temos como segurar tudo isso. E aí, no boom do petróleo, anos 70, a Arábia Saudita, os países árabes arrebentando, a OPEP disparada, na Arábia tinha o ministro do petróleo, que é uma figura interessante, um homem extremamente culto, me fugiu o nome dele aqui agora, mas faça aí no Google, faça a gente acha, ministro do petróleo da Arábia. E ele foi o homem que coordenou toda a economia do mundo árabe nesse período todo, e ele estava já preparando o lá na frente. E aí ele falava o seguinte, olha, a idade da pedra, porque a grande questão, a grande pergunta que existia era quanto tempo de petróleo ainda o mundo disporia, naquela época, anos 70, né? Tudo era movido ao petróleo, era carvão, era petróleo, era grande fonte de energia. Mas e amanhã, quando acabar o petróleo, como é que vai ser? E quanto tempo o petróleo vai existir? Então perguntaram para ele certa vez, olha, nós temos petróleo para quanto tempo? E a discussão na época era 60 anos de petróleo, ou 50 anos, ou era 30, ou falavam que era 80. E ele falou, gente, nós não temos que discutir isso. A idade da pedra acabou, não foi porque acabaram as pedras, foi porque surgiram novas tecnologias. Podem ficar tranquilo que a era do petróleo vai terminar antes de acabar o petróleo no mundo, porque vão surgir novas tecnologias. É o que está acontecendo hoje na área da economia. Surgiram novas economias. O mundo hoje é diferente. É tudo isso que o doutor Edas já falou. Hoje está na nuvem. Hoje as transações são transcontinentais, são internacionais. Então, é uma concepção nova, uma concepção moderna, mas que no mundo real, no dia a dia, no seu CPF, no CNPJ, isso precisa ter uma regulação.
Isso precisa ter uma normatização. E a normatização ela pode ou afugentar, atrapalhar todo esse futuro admirável que está vindo pela frente, pode atrapalhar, ou ela pode também não acontecer e ser atropelada pelo futuro, porque o futuro vai acontecer, ou o momento que nós estamos vivendo hoje, ou nós conseguimos dar um encaminhamento, né, para onde nós desejamos ir. E aí, só para concluir, então, é disso que nós estamos tratando lá na Câmara dos Deputados, né, suando, para tentar fazer uma legislação, porque na área de tecnologia, a legislação não pode ser também muito minuciosa, porque a tecnologia, né, todo dia avança. Então, nós precisamos dar princípios, precisamos dar caminhos para onde seguir esse futuro, sem que o futuro nos atropele. Doutor Esdras. Não há dúvida que a computação em nuvem, na computação interligada, conectada, e agora a computação em nuvem, baseada em blockchain, está gerando o surgimento de uma série de novos negócios. Eu estava comentando com um amigo que hoje um cidadão tem acesso a vários outros tipos de investimentos que os investimentos tradicionais hoje nos proporcionam. Por exemplo, hoje é possível você conectar uma carteira Web3 a um contrato inteligente dentro de um contexto de uma corretora descentralizada para que haja o câmbio, né, a conversão, o swap de tokens. Então, por exemplo, alguém quer comprar um Bitcoin usando um outro criptoativo que é um token pareado a uma moeda fiduciária como o dólar. Então, por exemplo, eu tenho esse token, o USDT, que é um token pareado ao dólar, que tem o valor, um USDT é o valor de $1, portanto, um USDT hoje custa R$ 5,60. Com isso, eu posso, se eu tiver Bitcoin e esse USDT, conectar num contrato inteligente, que é um DApp, é uma aplicação que tem a sua programabilidade registrada numa blockchain, que é dentro de um contexto de uma tecnologia criptografada, que gera uma segurança por si só, que torna atualmente impossível ser hackeada. Então, basta eu conectar essa minha carteira, eu assinar esse contrato inteligente e deixar ali um par de tokens para ela ficar operando e dando oportunidade para qualquer investidor em qualquer lugar do mundo, em qualquer horário, não funciona no expediente bancário, não fecha porque está dormindo 24/7. Gente espalhada em todo o mundo comprando e vendendo aqueles tokens. Se forem os tokens que eu aportei, quem ganha a taxa por essa transação sou eu. Ou seja, hoje é possível que um cidadão comum, com pouco dinheiro, consiga operar e ganhar um lucro de quem tem uma casa de câmbio, sem a necessidade de ter um cadastro no Banco Central autorizando, sem precisar ter segurança, cofre, toda uma infraestrutura. Essas finanças descentralizadas, portanto, dão acesso a pessoas comuns poderem participar de negócios com a rentabilidade que um dono de uma corretora, um dono de uma BTG, o dono de uma B3, enfim. Isso faz, por exemplo, que essa classe de ativos mereça a mesma proteção para que quando algo não dá certo, essa pessoa não fique a ver navios. Então vejam, se hoje a gente protege juridicamente o patrimônio como uma das dimensões de direitos fundamentais, de você ter direito ao fruto do teu trabalho,
esse patrimônio não precisa mais ser uma casa, um veículo ou uma quantidade de dinheiro em cédulas. Hoje nós protegemos esse patrimônio, por exemplo, tipificando um furto. Subtrair coisa alheia móvel, crime de furto. O Estado dizendo, eu protejo, cidadão, esse teu patrimônio de forma geral. Porque se alguém se valer de subtrair, inflige uma norma de natureza penal, vai ser responsabilizado. E eu tenho toda uma estrutura estatal de investigação, de persecução penal e, portanto, de julgamento. Então, hoje é um furto qualificado a alguém invadir a residência de outro quando a pessoa ou está dormindo ou está viajando, levar televisão, levar videogame, levar joias, levar relógios. Pena de reclusão de 2 a 8 anos, se houver arrombamento, se houver escalada, se utilizar ali da confiança da pessoa que tem a chave para regar as plantas, se fizer isso, enfim. Se for à noite. E o que acontece hoje quando essa nova classe de ativos acaba sendo subtraído? Hoje ainda não há um aparato normativo, nem uma estruturação estatal que permita a proteção dessa nova dimensão, dessa nova categoria de bens. Então, nós estamos numa situação em que existe isso, está acontecendo. Existem mais brasileiros hoje investindo em criptoativos do que investindo em ações na Bolsa brasileira. Não dá para fechar os olhos quanto a essa realidade. Além disso, nós que somos do judiciário, somos da área jurídica, isso vai afetar significativamente o nosso dia a dia, porque muito possivelmente, em pouco tempo, as demandas de natureza civil decorrentes, por exemplo, de inadimplementos contratuais, vão deixar de existir. A ação de execução baseada na nota promissória. O que é uma nota promissória se hoje eu posso acautelar uma quantidade de dinheiro num contrato inteligente que estabelece condições de uma compra e venda já conectada no Detran, em que se eu entrego o meu veículo, eu consigo identificar que esse GPS que eu tenho hoje em todos os gadgets, wearables que a gente tem, seja do celular, que eu transmiti esse meu veículo para o Dr. Matheus e que hoje ele que tem a posse. Se ele tem a posse naquele contrato inteligente de compra e venda, o dinheiro que ele acautelou já vai para minha carteira no momento que se identifica que houve a tradição do veículo com o seu consequente registro no Detran. Isso acontecendo, o inadimplemento contratual decorrente do fato de que ele contratou comigo num contrato inteligente, queria pagar parcelado, deixa de ser necessário o ajuizamento posterior de uma ação por inadimplemento contratual da parte dele. Vejam que é possível se pensar, por exemplo, num casamento, em uma comunhão de bens, já estar estabelecidas as regras de separação patrimonial em caso de dissolução do matrimônio, de divórcio. E isso tudo vai ser acelerado com o movimento que está acontecendo no mundo de criação da digitalização das moedas fiduciárias, na criação das CBDCs. O Brasil, que já é reconhecido internacionalmente como um dos maiores bancos centrais, com as maiores soluções das finanças tradicionais, Open Banking, Pix, está avançando na criação do Drex, que é o real digital dentro de uma blockchain, uma DLT, que vai permitir a estruturação disso tudo em contratos inteligentes, avançando e conectando com gov.br. O que isso vai significar futuramente? Vai significar que, por exemplo, um benefício social, uma
Bolsa Família, que deve ser utilizada para alimentação, para moradia, para a saúde, seja esse dinheiro programado de modo a ser incompatível com apostas online, como compra de cigarros, de bebidas alcoólicas. Isso vai permitir, por exemplo, que um financiamento imobiliário ele se torne mais acessível, mais barato, porque hoje tem de ser inserido dentro do custo toda aquela situação da perícia, para que se saiba se aquele dinheiro que se pegou num financiamento imobiliário para construção está sendo utilizado efetivamente para construção, porque é uma categoria de crédito subsidiada com uma finalidade social específica. Com o Drex, se você pegar um financiamento imobiliário, não mais vai ser necessário incluir no custo toda essa questão relacionada à perícia, liberação gradual de dinheiro, porque o dinheiro recebido desse financiamento vai ser programado para ser compatível com a aquisição de cimento, para ser compatível com a aquisição de ferro, de tijolo, compatível com o pagamento de mão de obra do pedreiro, do mestre de obras. Doutor Esdras, eu Pois não? posso Claro, por favor. interromper aqui, porque você chegou num ponto importante. Ele está falando aqui de como está sendo concebido, né, o Drex, que na verdade vai ser também um contrato inteligente. E aí, repetindo o que ele acabou de falar, eu posso programar o Drex, por exemplo, para pagar o Bolsa Família, e aquela pessoa que está recebendo o Bolsa Família por Drex, esse dinheiro dele está bloqueado para comprar cigarro, por exemplo, para jogar aposta em bets. O Drex bloqueia. Agora, olha só, a importância da regulação e a importância da gente ter uma legislação que trate desses temas todos, que classifique todos esses tipos de tokens, qual a finalidade deles, quem que regula o quê, porque pode chegar amanhã, aí eu estou fazendo aqui construções, aqui, ilações, mas pode chegar um ponto da gente chegar no Big Brother. O Banco Central coordenar a vida de todo mundo. Todo mundo aqui é obrigado a funcionar com o Drex, o CPF de todo mundo está vinculado ao Drex, e o Banco Central determina para cada indivíduo como e quando você pode utilizar aquele dinheiro. Olha aqui, está aqui o seu pagamento desse mês aqui em Drex, e aqui, ó, mas 25% desse recurso você vai ter que utilizar para compra de supermercado. Olha lá, esse dinheiro aqui, e o restante está bloqueado. Você tem na sua conta lá, estou inventando, 10 mil reais em Drex, mas 2.500 está liberado para fazer compra de mercado. O restante não. Você vai na padaria fazer uma compra, bloqueado, você não tem saldo. Porque o Banco Central falou para você que você não tem saldo para isso. Ou que você tem que fazer isso, ou que você não pode fazer isso. Quer dizer, o que eu quero dizer é que a regulamentação, e nessa fase que nós estamos vivendo, nessa transição, ela é fundamental para dar a todos nós as garantias das liberdades individuais, das liberdades fundamentais, e a nortear para onde que vai esse admirável mundo novo. Porque senão nós corremos o risco de ter uma sociedade robotizada, né? Essa Não, adendo que eu excelente. quis fazer. Já aproveito aqui, né? Essa é uma das dificuldades de regular e de tecnologia, né? Mas o brasileiro é criativo, então o supermercado, o boteco vai chamar supermercado, e aí. Não. Bom, mas Eu morei muito tempo em Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais, e tinha um botequim lá, um barzinho, era o Bar do Chico. E o Bar do Chico, na frente do Bar do Chico, tinha um lote, e ele pediu autorização ao dono do lote e colocou lá um outdoor com um retrato de uma praia. Tinha lá um outdoor gigante, uma foto bonita. Então era assim, Bar do Chico, com vista para o mar. Na porta de... Então, é uma criatividade A brasileira, criatividade mas brasileira você supera, né? Mas, assim, esse aí é até um dos pontos da dificuldade de regular, né, a área de tecnologia. Não só por causa das inúmeras complexidades disso, mas também pela velocidade da evolução, né, que a tecnologia evolui e que muda completamente a natureza jurídica por trás daquilo, né? Você, como legislativo, ele não pode ser rápido demais, senão você perde segurança jurídica, mas também não pode ser lento demais, senão você não acompanha inovação. E tem um balanço delicado, né, que passa muito por uma regulamentação mais principiológica, mais fundamentada em conceitos, mas que ainda assim dê a segurança jurídica, né? E eu acho que um dos pontos principais ali, já que a economia está sendo digitalizada, né, é a parte
parte da conceitualização, né, que a gente tem hoje inúmeros tokens, mas cada um deles tem uma natureza jurídica distinta, né? A gente pode falar em utility token, security token, DAOs, não, governanças centralizadas, né? A gente tem os RWAs lastreados em ativos reais, não fungíveis, os NFTs, mas cada um tem uma especificidade que afeta intrinsecamente sua natureza jurídica, né? E modula toda aquela economia que ele vai e afetar. E aí até o deputado falou uma questão importante, né? Definir competências, porque cada um desses tokens tem uma natureza jurídica distinta e uma competência também naturalmente distinta, né? Quando a gente fala aí em criptoativos, lógico, a gente remete ao dinheiro, então Banco Central, né? Security tokens, capitalização, aí CVM, né? RWAs lastreados em imóveis, isso aí é cartórios, eventualmente, né? E assim, não é só especulando aqui, mas a gente tem inúmeras diferenciações ali que acabam afetando. Isso que o Dr. Matheus está dizendo é importante, ou seja, cada um desse tipo de tokens naturalmente tem a sua vocação, tem o seu objetivo, que o mercado já utiliza para essas respectivas finalidades, mas volto lá ao princípio, não tem nenhuma lei que fala que isso é isso. Então, há uma absoluta lacuna, absoluta insegurança jurídica. Porque você sabe que, na prática, aquele token é para aquela finalidade, porém, não existe nenhuma lei regulamentando isso, então órgãos distintos se metem a regular determinada finalidade que não é atinente àquele órgão. E aí é um imbróglio jurídico que, mais uma vez, afugenta o empreendedorismo, afugenta o mercado. Então, daí a necessidade muito clara de termos esta regulação. Estava só interrompendo, doutor. Exatamente. Até isso é usado um órgão contra o outro, né? A gente tem, por exemplo, a Receita Federal não interpreta token como moeda, é um ativo financeiro. Mas o Banco Central já entende ali que, dependendo da situação, é uma moeda, mas é um ativo financeiro ou uma moeda. Se é moeda, tem câmbio. Se não é moeda, a Receita Federal fala, então não tem que falar em câmbio. Aí você tem uma série de E aí as exatamente, no competências, IOF, interrompendo, as tributária. competências da Receita Federal, as competências da CVM, as Exato. competências do Banco Central, são todas elas disciplinadas por lei. Mas nesse aspecto do mundo digital, nós estamos num Exato. absoluto silêncio, né? Exato. Então precisamos regular. E quando a gente trata de regulação, né, tem até um caso interessante lá do compliance, lá atrás, você tem um balanço muito delicado, até mesmo na parte da conceitualização e da imposição, porque o empreendedor ele trabalha por riscos, né? Hoje em dia são análises de risco. Mesmo aquele que quer trabalhar totalmente no ilegal, ele está assumindo um risco altíssimo, mas é uma opção do empreendedor, entre aspas. Você tem o sério ali, que assume um risco dentro do balanço ideal, mas a gente tem a questão da conformidade, né? E a conformidade até regulatória. Tem um caso interessante, antigo já, Corporate Compliance criminal na época, prevenção à lavagem de dinheiro, etc., que tem duas situações numa mesma empresa global, isso foi 2003, se eu não me engano, um pouco antes, que em determinado país ela tomou uma multa por falta de compliance, né? Não foi leniente ali com algumas práticas e tudo, e tomou uma multa na UFCPA lá na época. Tá? E depois, essa mesma empresa, em um outro país, com medo, resolveu adotar medidas rigorosíssimas e travar tudo e quebrou. Por overcompliance, excesso de compliance. Então, veja assim, o empreendedor, quando ele não tem uma diretriz clara, né, quando ele não tem uma norma palpável ali, que ele consegue seguir e ver e mensurar efetivamente quais os riscos envolvidos nas operações, ele está sujeito aos dois extremos, né? Ou a quebrar pelo excesso de zelo, para aqueles que são um pouco mais cautelosos, e nada contra, né? É um perfil de cada um, ou às vezes até mesmo beirar uma ilegalidade sem saber, né? Ou cometer alguma infração sem saber, por causa do excesso de risco. Né? Então, a forma como deve ser regulada e trazer isso de uma maneira palpável, com os conceitos bem determinados, com uma tangibilidade daquilo ali no dia a dia, definindo competências adequadas, isso aí é essencial para que o Brasil prospere e seja uma potência econômica na área do digital. E tokenização de ativos e criptoativos é um mercado de 30 trilhões de dólares global. Eu li há pouco tempo, não sei se esse número procede, mas imagino que deve estar algo nesse sentido, sim. Né? E ele separa, inclusive, nesse artigo
que eu li em áreas distintas. Tokenização de imóveis, tokenização nas finanças, o Project Finance descentralizado ali, que querendo ou não, é um aspecto muito importante para o país, que você abre ali a possibilidade do autofinanciamento para pequenos negócios, Tem cara de inclusive, carro. mercado de carbono tokenizado, você tem a reestruturação das finanças tradicionais para uma forma de distribuição muito mais efetiva e eficiente, né? Porque eu vejo hoje a tokenização de ativos, e até mesmo os criptoativos em si, né, com uma tríade, né? É jurídico, tecnológico e distribuição, venda econômica, né? Então, e isso, o jurídico ainda trabalha, isso por uma prática aí do mercado hoje que eu tenho, a gente ainda trabalha num aspecto ainda alegal, né? Numa ausência de uma regulação clara, precisa, que você consiga determinar efetivamente os riscos. Então você está sujeito a tudo, inclusive até, né, a interpretações meio equivocadas ali no mercado e etc, né? Mas aí, no final, deságua no judiciário, né, para resolver. Porque, querendo ou não, né, nesse processo todo, nada mais é, exato, nada mais é do que contratos, né? A gente está falando de contratos, novas formas de contratos, mas contratos, acordos de vontade, né? Que, no final das contas, cabe ao judiciário. A gente tem juízes extremamente preparados para as novas tecnologias, igual o Dr. Esdras, mas a gente tem, né, colegas no judiciário, né, não nada contra, mas que não são tão afeitos à tecnologia e que vão ter uma dificuldade de entender a natureza jurídica por trás de um smart contract atrelado a uma tokenização, com uma wallet, peer-to-peer e etc. Isso está chegando até mesmo no ambiente tradicional, né? O Dr. Esdras colocou. A gente tem hoje ali no Detran possibilidades. Olha que processo mais antiquado e burocrático do que a compra de um imóvel, né? Você vai lá, senta na frente do bilhão, eu tenho que pagar, mas eu tenho que assinar e fica aquele medo dos dois lados. Não, com um smart contract ali, você faz o pagamento, a sua certidão já vai, a sua carteira de identidade já é a wallet do cidadão e aí já entra ali para dentro, já sai automático, isso tudo em frações de milésimos de segundo. Você já tem seu registro, você já tem a transferência, você já pagou, você já conseguiu o financiamento do banco que aprovou e já mandou automaticamente para o outro, fazendo a verbação e tudo. Então, isso que eu tô falando não é um e se, uma realidade futura, não, é algo que já está palpável, está batendo na porta aí, né? Então, assim, só que a gente precisa, de fato, ter algo robusto no sistema legislativo brasileiro e não deixar isso a interpretações diversas que acabam gerando, naturalmente, conflitos que, no final, vão desaguar no judiciário, né? Eu até faço... Ah, e é o seguinte, eu dou como exemplo para vocês, eu brinco que se eu vou falar de inteligência artificial, para eu entender o que a inteligência artificial vai mudar na sociedade, na humanidade, no constitucionalismo, eu preciso mexer com ela, né? Eu estou aqui em frente ao desembargador Saboia, aí, que é um grande magistrado brasileiro, com uma expertise incrível no uso da inteligência artificial para o aperfeiçoamento do seu trabalho, mas, por exemplo, a inteligência artificial, como uma dessas grandes tecnologias emergentes e disruptivas, vai mudar o mercado de trabalho em pouco tempo. Nós não temos, na nossa geração, vai ver as maiores transformações na história da humanidade e que serão fundamentalmente conduzidas pela inteligência artificial e pela computação em nuvem baseado em blockchain. Isso sim é absurdo, né? De modo que, por exemplo, eu, para entender isso, comecei a mexer com isso e comecei a usar, comecei a operar. É incrível a capacidade de gerar faticamente rendas. Então, por exemplo, hoje você, quando fala de uma tokenização de um imóvel, você, ao ter uma representação digital na blockchain com unicidade, com transparência, com segurança criptográfica, isso torna possível, por exemplo, eu utilizar esse token, essa representação digital do imóvel real, para, por exemplo, eu criar a economia compartilhada, para eu fazer eu usar e empreender esse negócio de forma a, se eu não tenho condições de adquirir um imóvel completo lá aqui em Brasília, no Lago Sul,
para operar um restaurante, eu posso comprar um percentual dele, uma representação percentual dele e receber dividendos do aluguel desse imóvel que está sendo operado. Isso é uma das utilidades. Uma outra utilidade é, ao tokenizar esse imóvel, eu buscar financiamento descentralizado. Gente do mundo inteiro que está com dinheiro parado, ele coloca num contrato inteligente e eu, com meu imóvel tokenizado, coloco o meu imóvel tokenizado como garantia para pegar esse empréstimo a juros muito mais baratos. Então, por exemplo, hoje, as finanças descentralizadas permitem o acesso a financiamentos com juros inferior aos juros do financiamento imobiliário, a 5% ao ano. Isso é absurdamente extraordinário. Nós estamos no Tribunal de Justiça de Roraima tentando tokenizar os precatórios. E o que significa tokenizar os precatórios? Não é só usar um sistema informatizado, é tornar possível que aquela promessa de pagamento quando na fila, né, por um ente público, eu consigo garantir que há uma correspondência em que ninguém vai poder negociar 1, 2, 3, 4, 5 vezes aquele mesmo precatório. O que isso gera? Isso gera a possibilidade de quem quiser investir nesse precatório, investir com um risco menor, oferecendo um deságio menor àquele credor, àquele jurisdicionado que já guardou um tempo grande para transitar em julgados o seu pleito e que agora não entende que é o momento de pagamento do ente público que não vai ser pago imediatamente porque ele precisa entrar no orçamento para dar condições à manutenção dos serviços públicos por aquele ente. Então, nós do Judiciário assumimos um ônus sociológico, político, do jurisdicionado achar que nós somos mais lentos do que de fato somos, que nós somos lentos no processo e lentos na hora do pagamento. Isso permite, por exemplo, que o credor ele tenha liquidez imediata, ainda que o ente só vá pagar em real daqui a alguns anos. Porque ele vai comprar um veículo, por exemplo, e ele chega com um precatório tokenizado, o cara coloca no balancete contábil, pô, eu recebo nota promissória, o risco é muito maior. Eu recebo cheque, eu vou receber esse precatório tokenizado. E aí, nós estamos aí partindo aí para os momentos finais. Eu queria comentar aqui, eu vinha falando o tempo todo sobre a insegurança jurídica, disso tudo que nós conversamos aqui, né? Porque falta regulação, falta legislação. E aí, membro do Poder Legislativo, e a meia-culpa, a verdade, como o tema é complexo e há visões diferentes no parlamento, criou-se essa comissão específica, Comissão do Direito Digital, porque existem hoje lá vários projetos esparsos, tangenciando essa matéria, mais ou menos, isso no conjunto da Câmara e também no Senado. E aí criou-se essa comissão do direito digital, específica para isso, e nós estamos, então, lançando agora, e aí eu quero agradecer o doutor Matheus Pupp, que, se vocês entrarem no Google, vocês vão ver um currículo dele que vai daqui lá na frente. Ele tem um cara de jovem, mas parece que ele é um Highlander, que tem 114 anos, porque no currículo dele, quantidade de doutorados e mestrados na Alemanha, não sei o que mais, ele não tem idade para isso. Mas, brincadeiras à parte, doutor Matheus tem colaborado muito com a Comissão do Direito Digital, e o nosso doutor Ezra é nosso consultor eventual também. Mas, nesses próximos dias, e isso é fundamental, a comissão vai apresentar, né, o primeiro produto, que é justamente o projeto de lei sobre criptoativos. É sobre essa questão toda que nós estamos conversando aqui. Questão de tokenização, classificação de tokens, quem regula o quê e como. E nós optamos lá na comissão, e é muito breve, nós optamos por apresentar ao público o anteprojeto que foi construído. Já está na fase final,
nós vamos, e vai ser amplamente divulgado pela imprensa, mas vai ser divulgado no portal da Câmara dos Deputados o anteprojeto, ou seja, a minuta. Olha, essa aqui é a ideia, justamente para os players do mercado poderem contribuir, julgar, criticar, e vamos chamar também, obviamente, especialistas do Banco Central, da CVM, da Receita Federal, todos eles para contribuírem com esse anteprojeto que será muito brevemente, já está na fase já de revisão, lançado para a sociedade, justamente enfrentando todas essas dificuldades que nós trouxemos aqui, quer dizer, um pedaço dessas dificuldades, que é dando uma roupagem legal a todos esses conjuntos de tokens que hoje existe, a finalidade de cada um deles, quais órgãos vão regular, o que, qual é o quadrado de cada um, justamente para não acontecermos fraudes como existem tantas, e também para não afugentar o investidor. Para terminar, vou contar a historinha do homem que falava javanês para o público, porque esse mundo do direito digital, a sociedade ainda não enxerga, ainda não está acostumada com isso. E aí eu me recordo da minha infância, lá em Minas Gerais, tinha aqueles livrinhos lá que chamava Para Gostar de Ler. O pessoal mais antigo vai se lembrar, era um conjunto de artigos engraçados para a gente, quando criança, para gostar de ler. E um desses artigos falava, tinha uma historinha que eu nunca esqueci, se não lembro se é do Milor Fernandes, o homem que falava javanês. E a historinha em Minas Gerais era que numa cidadezinha pequena do interior, chegou um cidadão, isso no tempo antigo, chegou lá um cidadão que se dizia que sabia falar javanês. E todo mundo, olha, isso é uma autoridade, esse homem sabe falar javanês. Então ele era respeitadíssimo naquela sociedade, porque era um homem que sabia, e era o único na cidade inteira, era a única pessoa que sabia falar javanês. Ele era super admirado. E um belo dia apareceu um viajante naquela cidade, também dizendo que sabia falar javanês. Aí apareceu mais um que sabe falar javanês. Então organizaram até um circo, uma apresentação, em que iam colocar os dois homens que sabiam falar javanês, para as pessoas poderem escutar os dois conversando em javanês. Mas, na verdade, os dois eram enganadores, nenhum dos dois sabia. Mas tinha lá um barbeiro, e aí é que a moral da história, ele era muito esperto, ele era o único que duvidava que o tal homem falava javanês. E todo mundo admirava porque o homem falava javanês. Aí surgiu o outro que falava javanês. Então, vou colocar agora os dois para conversar. E o tal barbeiro falava assim, vai ser um monólogo de dois, cada um inventando o que falava. Então, esse mundo digital está acontecendo muito disso. Estava comentando, saiu um cidadão que foi preso porque ele vendia Bitcoin. Mandou cunhar e vendia Bitcoin. Ó, metrô, quer um Bitcoin? Bitcoin. Então, é isso, é um homem que falava javanês. Então, nesse mundo digital, ainda tem muito isso, e a falta de normatização contribui para que isso aconteça. Portanto, aí a nossa contribuição aqui nos minutos finais é essa informação que eu julgo importante, que nos próximos dias estará sendo publicada o anteprojeto, ou seja, a minuta, o rascunho, né, do futuro projeto de lei que vai normatizar essa parte importante do mundo digital, do direito digital. Com isso, eu encerro as minhas palavras aqui. Agradeço ao doutor Matheus Pupo, que vem colaborando muito, e o doutor Esdras também, que são pessoas de altíssima competência, de altíssimo conhecimento do direito digital e dessa realidade, e que tem trazido uma contribuição muito importante para todo o país. Muito obrigado à contribuição deles e muito obrigado por nos ouvirem com paciência e nos tolerarem aqui por quase uma hora. Não, eu queria agradecer também a todos, né, por terem a paciência, e especialmente o doutor Esdras, o deputado Lafayette, dar os parabéns pelo projeto da comissão, né, foi feito com muito trabalho e muita dedicação, e pelo aniversário também, né, que está aqui hoje no aniversário dele, dando palestra para a gente. Muito obrigado. Colegas,
O painel visa trazer essas informações relacionadas a um tema que ainda é um pouco árido no judiciário, vai demorar um pouco para chegar. Está chegando agora só as vítimas de estelionato, que são vítimas de uma narrativa que utiliza a possibilidade de ganhos financeiros rápidos com criptoativos, né? Mas que não passa de um estelionato utilizando como plano de fundo, né? Mas a realidade é que cada vez mais vai vir a nós processos judiciais que serão necessários à compreensão dessa tecnologia. Boa parte hoje de patrimônio de muitos grandes players, pessoas físicas e jurídicas, já estão em criptoativos. E se a gente não souber entender, o Sisbajude não vai ser suficiente para a gente tentar localizar patrimônio para satisfação aí das dívidas. Então fica aqui uma discussão de algo que já existe, que é realidade, que vai cada vez mais crescer, que depende e demanda da compreensão e do conhecimento de todos os senhores. Quero agradecer a paciência e a atenção de todos, agradecer ao evento pela oportunidade de a gente tratar sobre esse assunto e promover isso, para que o Brasil possa utilizar bem essa tecnologia para a criação de novos negócios, para levar ao progresso econômico para gente que hoje no Brasil ainda é desbancarizada, por exemplo. Não tem acesso a uma agência, não tem acesso a uma cédula, né, o dinheiro, né? Tem cidades em Roraima que não tem banco. Então, o Pix tornou possível usar um benefício social que antigamente era necessário ir para Boa Vista, sacar o dinheiro e, às vezes, até ser assaltado no meio do caminho, como se acontecia na Idade Média. Então, muitíssimo obrigado, boa tarde, um bom evento a todos.